Bom, hoje nós vamos dar introdução ao acidente vascular encefálico, também conhecido como acidente vascular cerebral, né, como AVC. Vocês vão ouvir os dois nomes, né? Vai ter livro que ainda vai estar acidente vascular cerebral, e já vai ter livro que vai estar acidente vascular encefálico. Beleza? Vai dar bibliografia que vocês forem usar. Bom, aqui nós vamos manejar o termo acidente vascular encefálico, ok? Então, hoje a gente vai falar dos tipos de AVC, tá? Uma parte introdutória, vamos falar de conceito primeiro, sobre isquemia cerebral, sobre hemorragia, sobre edema, para na aula que vem a gente entrar a fundo no acidente vascular encefálico isquêmico, tá? E a gente vai destrinchar o AVE isquêmico, toda a sua clínica, toda a sua fisiopatologia e o seu método diagnóstico. E depois, na próxima aula ainda a gente vai falar do AVC isquêmico, do AVE hemorrágico, perdão, tá? Do AVE hemorrágico também, toda a sua fisiopatologia, a sua clínica e os seus métodos diagnósticos. Beleza? Bom, quando a gente fala de acidente vascular encefálico, de acidente vascular cerebral, é todo aquele acometimento súbito, né, de início súbito que causa dano neurológico. Beleza? Tá, mas é súbito, né? É de início súbito. Não, ele pode ter um início gradativo, mas quando ele se trata de algo do acometimento vascular encefálico, o início da sintomatologia tende a ser um início brusco. O paciente já começa a apresentar desmaio, tá? Episódios de síncope, né? Em alguns casos, o paciente já pode vir apresentar hemiplegia, hemiparesia, enfim, a clínica é de um início súbito, beleza? Então, como a gente falou, acidente vascular é por qualquer tipo de acometimento, qualquer tipo de anormalidade na circulação cerebral, beleza? Bom, existe dois tipos de acidente vascular encefálico. O primeiro, que é o acidente vascular encefálico isquêmico. Por que isquêmico? Porque há uma redução, há um bloqueio do fluxo sanguíneo para determinada área do cérebro, tá? Então, ocasiona-se devido a uma isquemia cerebral. E o segundo é o AVC, o AVE hemorrágico, beleza? O hemorrágico, o próprio nome já diz, né? De hemorragia. Já tem-se ali um dano vascular, uma ruptura vascular e o extravasamento sanguíneo dentro do parênquima cerebral ou ao redor, né, do cérebro, beleza? Vamos relembrar um pouquinho aqui do cérebro, né? Todo o fluxo sanguíneo que serve de suprimento ali para o cérebro, né? Ele vem lá pelas carótidas, né? Pelas carótidas internas e pelas artérias vertebrais. Beleza? Então, o que acontece aqui? Como a gente tem um fluxo sanguíneo derivado lá das carótidas, né, das carótidas internas especificamente, e das artérias vertebrais, esse fluxo ele representa cerca de 15 a 20% do débito cardíaco total. Então você tem bastante sangue aí sendo mandado lá para o cérebro, beleza? E aproximadamente 10% de toda a glicose que está no sangue é consumido pelo cérebro, tá? Então qualquer acometimento glicêmico nesse paciente
esse paciente pode vir apresentar uma sintomatologia neurológica também. É aquele caso do hipoglicêmico, né, entrar no quadro de síncope, o hipoglicêmico desmaiar. Bom, vamos relembrar a anatomia da vasculatura cerebral. Nós temos ali, lembra ali as carótidas, né? As carótidas comuns que vão suprir ali, vão ali as artérias vertebrais, beleza? Essas artérias vertebrais, elas são muito suscetíveis, muito sensíveis a certos tipos de trauma, porque elas passam ali, porque essas artérias cervicais, especificamente falando de átalas e de axis, que é C1 e C2, ela passa por dentro do processo transverso, tá? Então qualquer tipo de trauma cervical que venha lesionar, que venha fraturar esse processo transverso, pode ocorrer uma ruptura dessas artérias vertebrais, beleza? Subindo ali a gente tem o círculo de Willis, né, o também chamado polígono de Willis, que é composto pela artéria cerebral anterior, tá? Pela artéria comunicante anterior, beleza? Por que comunicante? Porque comunica artéria cerebral com artéria cerebral, beleza? Um pouquinho abaixo aqui, ó, nós temos a artéria cerebral média, depois a comunicante posterior, beleza? A artéria cerebral posterior. Um pouco abaixo nós temos a artéria basilar, depois a artéria cerebelar inferior anterior, beleza? E um pouquinho para baixo, ali onde ascende ali das artérias vertebrais. Bom, falamos da anatomia um pouquinho aqui, vamos então a um pouquinho da fisiopatologia da isquemia. O que é isquemia? Mesma coisa lá que a gente estudou em anatomia patológica. Na isquemia, ela é a redução do suprimento sanguíneo, né? Diminui o suprimento sanguíneo em determinado órgão, determinado tecido, leva-se ali uma hipóxia, né? uma queda do nível de glicose que está chegando ali, beleza? Bom, essa isquemia, ela pode ocasionar tanto uma lesão temporária, que vai vir a ser uma lesão reversível, ou ele pode ocasionar um infarto extenso, né? O infarto é essa área isquemiada, né? Essa isquemia, seja ela temporária, ou seja uma isquemia extensa, um infarto extenso, vai se dividir em focal, beleza? Global e a hipóxia novamente aqui. A focal, o que acontece? Essa falta de suprimento, ela vem devido a uma oclusão vascular causada por um determinado trombo ali que veio e ocluiu alguma artéria local, beleza? O problema é local ali, alguma artéria daquele órgão ali que foi tamponada, beleza? Já a isquemia global, quando a gente tem esse termo global, o problema é lá na bomba, tá? O problema é lá no coração já, beleza? O problema já é causado por insuficiência cardiovascular, insuficiência cardíaca, né? Nós ainda vamos ver aqui, por arritmias, beleza? Por fibrilação ventricular, a própria parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular, beleza? E a hipóxia, né? Que é que é apenas a disfunção cerebral, né? Ela é reversível, né? Não a gente usa esse termo de hipóxia para categorizar ali uma lesão
irreversível. Bom, quais são as complicações dessa isquemia? Primeira coisa, falando ali do cérebro especificamente, o infarto cerebral, né? Aqui ocorre aquela necrose isquêmica. Depois a autólise cerebral, né? Destruição ali da própria massa e a desmielinização da substância branca. Ocorre ali a destruição, né, das baias de mielina. Por isso, o paciente tende a ter distúrbios cognitivos. O que acontece? Quando você tem uma clínica que ela é superior a 2 horas, beleza? Você tem já um quadro que pode ser chamado um quadro de infarto cerebral. Agora, se você tem uma clínica que ela se resolveu a menos de 2 horas, já recebe-se outro nome, nós vamos ver aqui, tá? Esse episódio maior a 2 horas, que ocasiona infarto cerebral, ele pode vir devido a uma oclusão vascular, seja ela direta, né, por uma obstrução mecânica direta ou por uma lesão endotelial, beleza? Que é onde a gente vai ver aqui os leucócitos aqui ocluindo essa vasculatura. Outro caso aqui são as lesões celulares citotóxicas, ok? Quando esse episódio tende a se resolver em menos de 2 horas, com uma clínica mais amena, recebe o nome de ataque isquêmico transitório, o ataque transitório isquêmico, o clássico ATI. Bom, já a hemorragia, ela já vem ali por uma ruptura de um aneurisma, né? Já vem ali por uma vasculatura que já está com as suas túnicas degradadas ali. Beleza, houve o rompimento desse aneurisma, extravasou sangue ali, seja pelo espaço subaracnoide, seja pelo espaço intraparenquimatoso, beleza? O que acontece? Quando a gente tem uma hemorragia subaracnoide, você tem ali uma probabilidade desse paciente cursar com um quadro de meningite química pelo contato da hemácia, né, dessa substância, das próprias substâncias hemáticas ali com o líquido cefalorraquídeo. Então o paciente pode cursar com a meningite química depois. E o sangramento intraparenquimatoso, ele tende a ser benigno. Ele tende a ser uma clínica que se soluciona com mais facilidade e com mais brevidade. O que acontece? Quando o sangue ele extravasa para o parênquima, você está tendo ali líquido fluindo, você tem líquido derramando dentro do parênquima. Ou seja, você tem um aumento do volume cerebral, tá? O cérebro está inchando, está ocasionando edema. Consequentemente, você tem um aumento da pressão intracraniana, tá? A pressão intracranial. Ok? O que acontece? Por que o paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, ele tende a ser suscetível a um episódio de um acidente vascular encefálico? Porque ocorre a ativação da matriz da metalaproteinase lá na parede do vaso, consequentemente a degradação. Então esses vasos, devido a esse processo de hipertensão arterial, ele fica mais vulnerável, ele fica mais degradado. Por isso que ele pode romper de uma maneira mais fácil. Tá? E a hemorragia, aqui, essa imagem para classificar, pra você ter uma ideia, quando a gente fala da intracerebral, é que ela é dentro do cérebro mesmo, tá? E a subaracnoide, ela já está ali abaixo do espaço aracnoide, beleza? Então, hemorragia subaracnoide. O que acontece?
você teve um paciente com sangramento intraparenquimatoso, subaracnoide, intracerebral. Esse paciente vai cursar com edema, né? A grosso modo aqui falando, aumenta o conteúdo de água no tecido cerebral. A clínica do edema, normal, igual lá na anatomia patológica. Só que o que acontece? Esse paciente também pode cursar com edema citotóxico, que é aquela parte da edemaciação intracelular. Beleza? Então a gente tem edema intersticial. Nós temos aqui episódios de edema vasogênico. Temos aqui no caso a criação de a ramificação de novos vasos e consequentemente isso piora depois desse evento cerebrovascular. OK? Porque a gente tem o aumento do volume cerebral, aumenta o volume dessa massa e o que acontece? Você tem ali os hemisférios cerebrais como, entre aspas, uma válvula de escape para essa pressão. Então você começa a ter herniação mesmo, tá? O cerebelo começa a herniar pelo hemisfério cerebral, pelo foramen magnum. Beleza? Então isso aqui geralmente ele tende a cursar para uma isquemia global, uma clínica muito brusca, uma clínica muito violenta, tá? O paciente se sente muito e aquele paciente geralmente que precisa de craniotomia, precisa fazer descompressão cerebral. E essa pressão intracraniana ela alcança um pico máximo sempre depois de 3 dias a 4 dias depois do evento. Beleza? Aqui a gente tem essa imagem tomográfica. O edema ele aparece dessa forma mais fosca, né? Mais opaca. Beleza? E aqui, bem branquinho aqui, você tem um clássico aqui, a área de lesão. Ok? Então você observa que o desvio do surco cerebral, né? Você tem sinais eminentes aqui de compressão intracraniana. Beleza? Meio complicado, né?